O que acontece quando você não respira bem? Você não se comunica bem. Você fala muito rápido, e aí acaba realmente atropelando, e aí prejudica até a dicção. Por quê? Não está respirando adequadamente. Eu gosto muito de definir a arte da seguinte forma. O que é a arte? Existem muitas definições, mas eu gosto muito de definir a arte. Capacidade que tem o ser humano de dominar, de colocar em prática uma ideia, valendo-se da faculdade de dominar a matéria. E essa matéria ela pode ser a oratória, pode ser uma pintura, uma música. Você está dominando a matéria, você está sendo um artista quando você consegue dominar a matéria. Então, por exemplo, nesse caso, a arte de bem falar ou retórica. O que seria a retórica? A retórica basicamente é a arte de bem falar. Eu citei aqui logo no início, você que está chegando agora, falei um pouquinho sobre o exemplo de um grego, né? Os filósofos gregos antigos, eles denominavam com a palavra tekné. Olha que interessante. O que em latim ele foi traduzido para outras palavras como ars, A-R-S, ele traduzido do latim. Nesse sentido, a palavra arte ela tem uma equivalência com a palavra técnica, pois ambas dizem respeito a um modo de fazer algo. Olha que interessante. Assim sendo, a retórica, enquanto técnica, constitui um conjunto de regras que afirmam um modo de fazer algo, ou um modo de operar, que tem uma definição aí que alguns de nós conhecemos, modus operandi. É algo, é saber falar com eloquência, o que possibilita o entendimento e também o convencimento. Você consegue convencer mais dominando as palavras. Do contrário, realmente, às vezes não convence nem a si mesmo, né? Não convence nem a si mesmo, tirar os outros, né? Na atualidade, a gente pode ver também grandes líderes da atualidade que se destacaram na sociedade justamente por serem grandes comunicadores. Quantos políticos, se a gente for pensar, se sobressaíram por falarem bem e terem boa postura, e imagem de vencedores, postura, né? Palestrantes, por exemplo, fazem de suas performances comunicativas uma profissão e ganham a simpatia de milhares de pessoas e pagam altas cifras para ver esse pessoal falar. Professores também. Professores, olha, professores, se tiver algum professor, dá um alô aí. Conquista também, faz com que vira ídolos dos alunos, porque se comunicam de maneira simples, direta e até muito amigável. Então cativa, realmente orienta, as pessoas se sentem felizes por uma comunicação que ela compreende. E aí vira fã desse professor, dessa professora. Advogados ganham causas que parecem até, aos nossos olhos, impossíveis. Por quê? Convencem jurados, juízes e plateias com a sua comunicação. Assim como também os atores, né? Cantores, líderes comunitários. E até se a gente for trazer realmente para nós pais e mães, né? Estudantes, utilizam da sua eloquência, de sua veia comunicativa, convence qualquer um, né? Dobra qualquer um falar com a lábia, né? Fala que é bom de lábia, né? Para quê? Para se fazerem ouvidos, para serem respeitados, para terem as suas ideias aprovadas e consideradas. Tudo isso a gente faz com o quê? Com a palavra. Os vendedores, muito bem. Lembrar, é uma arte, né? Vender é uma arte. Podemos ver que os maiores líderes foram grandes oradores e no topo dessa lista eu quero trazer hoje uma personalidade que é o próprio Jesus Cristo. Que ele entrou para a história falando com simplicidade.
Jesus ele não escreveu nenhum ensinamento, olha que incrível, não escreveu nenhuma letra. Não escreveu, escreveram por ele. E apesar de ter passado aí já 2000 anos, ele é apontado como o maior líder da terra. Por quê? Por causa da forma que conseguiu comunicar e espalhar a boa nova com suas estratégias de comunicação. Olha que incrível! Quando ele saiu pelas aldeias pregando o amor absoluto, Jesus ele tinha como recurso apenas suas palavras. E exatamente por isso ele usava a estratégia de contar histórias. As famosas parábolas foi um recurso didático que tornava os seus ensinamentos compreensíveis, tanto para os doutores da lei, quanto para pescadores e letrados. Pessoas que não sabiam nem falar direito, mas compreendiam a mensagem dele. E o Evangelho foi transmitido de geração em geração somente com comunicação boca a boca, sendo registrado por escrito somente a partir dos anos 70 da era cristã. Olha só para você ver. Imagina isso. A escritora Adriane Verne, ela também coloca lá no livro que eu comentei com vocês, sobre oratória, ela diz que a história da humanidade, pessoas comunicativas, se sobressaíram das demais e alcançaram posições de destaque na sociedade. Pura verdade. Você já deve ter percebido que as pessoas que se comunicam melhor, que transmitem segurança e assertividade em suas relações, alcançam mais facilmente o sucesso. Quem tem a palavra certa, na hora certa, do jeito certo e para a pessoa certa, chama a atenção e galga rapidamente postos de destaque e liderança. Não é verdade? O que você acha disso? Muito bom, está falando de Jesus, o maior comunicador do mundo, verdade. Por isso que eu fiz questão de trazer ele aqui primeiro. Tem outros exemplos, mas eu estou trazendo ele primeiro. Poderíamos citar inúmeros exemplos de pessoas que atingiram o estrelato ou se tornaram celebridades por sua forma de se expressar. Simplesmente assim, se expressou bem, conseguiu realmente destaque. Uma coisa para pensarmos, tá? Entre as pessoas com a mesma formação profissional, há de convir comigo, os mais comunicativos são sempre considerados mais preparados para o mercado de trabalho. Sim ou não? Pode escrever aí no chat aí. Estou falando besteira ou está correto esse negócio? Não é verdade? O mundo é muito competitivo. Agora, uma outra coisa, uma outra faceta da oratória que poucos de nós prestamos atenção é saber escutar. Saber escutar está entre as habilidades mais desejáveis entre executivos que querem crescer em suas carreiras. Você sabia disso? Pois é. Por exemplo, Stephen, 2003, ele registra uma pesquisa feita junto às 500 maiores empresas norte-americanas pela revista Fortune, que aponta que 60% dos entrevistados disseram que ofereceriam cursos a funcionários para melhorar a capacidade de ouvir com atenção. Olha isso. Para quem deseja já exercitar a oratória, Stephen ele é taxativo no que diz respeito a escutarmos muito mais do que falar. Por quê? Ele afirma que nós ouviremos mais discursos do que discursaremos. Olha que pensamento, que visão. Por isso, escutar atentamente os discursos é um bom exercício para verificar na prática a efetividade das mais diversas técnicas de comunicação. Quem ouve bem, geralmente se comunica melhor. Saber ouvir é mais simplesmente importante, se você parar para pensar, é de extrema importância saber ouvir. É diferente de escutar, não é verdade? É muito diferente.
Entre os motivos da escuta deficiente, Stephen ele dá algumas definições. Falta de concentração. Por quê? Ou a pessoa ela dá muita atenção a pegar em detalhes que não é para pegar. Falta de concentração, ela fica dispersa ali quando está diante de alguém falando. Tirar conclusões precipitadas também e focalizar a maneira de falar, a aparência pessoal. A falta de concentração é um dos motivos mais comuns de ouvirmos mal, especialmente daqueles indivíduos mais afetados e estressados dos grandes centros urbanos. Eu sei que não tem ninguém aqui estressado para o centro urbano, não é para esse grupo aqui. Mas é o que acontece, não é verdade? Quem nunca, né? Quem nunca? Políticos, muitas vezes, são casos claros disso. Atualmente, o exemplo mais recente, que na verdade ele não é mais o presidente, mas foi o próprio ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Além de ser um exemplo típico de pessoa que se comunica bem, ele é também uma amostra, um bom exemplo de elegância e de comportamento. Isso fez com que ele facilmente tivesse uma aceitação pela sociedade, né? Sempre bem vestido, né? Aquela postura educada, né? Isso aí fez com que a imagem dele fosse bem aceita. Isso faz parte de uma boa comunicação. A gente não comunica apenas com palavras, a gente comunica também com o nosso visual, com a nossa aparência pessoal. E se a gente for parar para pensar, a história nos dá inúmeros exemplos positivos e até negativos. E aí a gente vai aí de Hitler a Gandhi, de Napoleão a Chaplin, até eu colocar aqui para o nosso Brasil aqui de Fernando Collor ou Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, e sem falar em Churchill, Kennedy, Rui Barbosa, e aí a gente coloca aí Padre Vieira, Luther King, Mandela e tantos outros aí que eu ia ficar aqui a noite toda falando desses exemplos. Mas o que tem, isso é uma pergunta que eu quero fazer você pensar, mas o que tem em comum os discursos de todos esses grandes líderes da humanidade? Pensa comigo. E eu já te respondo. As características que normalmente tornam marcantes as falas desses e de outros líderes. Marcou com uma frase a nossa vida, a nossa história e a história dos que viveram antes da gente. Uma frase que marcou. E é isso que ecoa para a eternidade. O que é comunicar-se bem? O que é falar bem? Comunicar-se é muito mais do que falar bem. Etimologicamente, a palavra comunicação significa tornar comum. Portanto, a gente tem que prestar atenção. Quando nos comunicamos, nós estamos compartilhando nossas informações com os nossos interlocutores. Esse raciocínio nos lembra que as informações do outro são muito importantes para melhorar a nossa própria comunicação, já que ela é uma troca entre os interlocutores. Então a observação é muito importante. Você observar no que você está comunicando e ver como o outro está recebendo essa comunicação. E para a gente poder realmente caminhar aqui para finalizar, falando um pouco o que é comunicação e qual a importância dos seus efeitos, uma pesquisa realizada na Universidade da Califórnia, lá em Los Angeles, em 1996, define que a expressão corporal ela tem um papel de peso em 55% na comunicação. Expressão vocal ela tem um papel de 38% na comunicação. E apenas 7% entra o conteúdo. E aí você vai falar, ué, mas o conteúdo não é importante? Sim, o conteúdo ele é muito importante. Porém, se eu não tiver uma boa expressão corporal, se eu não tiver uma boa expressão vocal,
eu vou prejudicar, mesmo que esse conteúdo fosse em maior percentual. Eu estrago todo ele. Mas esse conjunto, ele tem força quando realmente ele é bem apresentado, bem explorado. E agora, como eu falei no início da live, eu vou trazer para você um case muito interessante na nossa história, que foi a presença do próprio Cristo aqui na Terra. Depois que ele foi crucificado, ele ressuscitou lá no terceiro dia, ele estava caminhando e ele encontrou 2 discípulos dele, indo no caminho, indo para Emaús. Não sei se você conhece essa história, mas fica aqui comigo, preste bem atenção no desfecho. Jesus perguntou para eles assim: por que vocês estão tão tristes? O que aconteceu? E aí eles olharam e falaram: você não sabe? Você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Que o Cristo, aquele profeta poderoso, ele era poderoso em palavras e em atos. Ele morreu, foi crucificado, os líderes judeus crucificaram ele, a gente tinha esperança que ele viria a ser o nosso libertador, viria a ser o nosso Messias. E aí Jesus virou e falou: como vocês demoram a entender, né, o que dizem as Escrituras sagradas. E aí começou a apresentar para eles alguns textos dos profetas, de Moisés, e começou a expressar com muita paixão, começou a expressar com muito entusiasmo aquela apresentação ali dos textos. E aí, depois que ele foi embora, eles comentaram, eles falaram: nossa, parecia que o nosso coração estava pegando fogo, na verdade, quando ele falava, não é verdade? Você sentiu? Eles ficaram contagiados com a forma que Jesus expressava a paixão dele, o entusiasmo dele, o amor dele pelas Escrituras. Então, qual é a reflexão que nós podemos fazer diante disso? Uma apresentação com entusiasmo, uma apresentação com paixão, ela marca o coração de quem está te ouvindo. E sem falar nisso, tem outra faceta dessa história, que esses discípulos estavam indo para Emaús. E eles não foram mais para Emaús, eles mudaram a rota e foram para Jerusalém. Eles foram para Jerusalém, não mais para Emaús. O que nós falamos para o outro tem um impacto, tem um peso muito grande. Porque pode mudar a vida, pode mudar o destino. Até o que a gente fala com os nossos filhos tem impacto, né? As palavras positivas e as palavras negativas. Ela tem um impacto de mudar a vida das pessoas para melhor ou para pior. Então, essa forma de você expressar o sentimento, a emoção, a ideia, de apresentar a ideia com emoção, com sentimento, com paixão, ela fica gravada no coração de quem ouve. Então, eu quero puxar agora aqui para o encerramento e dizer a você que terá muito mais. Isso aqui, o que eu estou apresentando, é apenas a ponta do iceberg, que faremos em breve, trazendo muito conteúdo para você pensar e mudar a sua forma de se comunicar. Grande abraço e até a próxima, então.